De volta com o programa Encontro Marcado, aqui pela TV Câmara, canal 4.3. Nós estamos falando hoje da história de Barreiras. Paulo, um projeto desse é um projeto realmente ambicioso e tal, e muito de grande valia, mas a gente sabe que existe certas dificuldades quando vai mexer com a história. Qual o principal desafio que vocês estão tendo para concretizar esse projeto? Bom, na verdade o material já está pronto, né? Então os desafios eles aconteceram. Hoje a gente só tem mesmo que comemorar, né? Comemorar e ficarmos felizes porque o material foi lançado, né? Já está à disposição da sociedade barreirense. Mas, de fato, o grande desafio que nós enfrentamos foi o da pesquisa histórica, né? Barreiras é um município que ainda carece de muito estudo sobre a sua história. E aí as informações estão muito dispersas e algumas são desencontradas, né? Eu citaria como exemplo o caso da Capela da Penha, que aparece aqui no nosso catálogo. Se alguém for fazer uma visita lá à capela, vai encontrar na fachada a inscrição 1841. Mas a população local bate pé firme que a construção é do início do século XIX, é muito anterior a 1841. E, de fato, aquela colocação lá da placa na fachada, ela pode se referir à conclusão da obra. Da obra, né? Só que como foi uma obra que não deixou nenhum registro, nenhum documento da sua feitura, né, nós apenas podemos especular que a construção aconteceu entre o início e meado do século XIX. A gente não tem como fechar uma data com grande certeza, né? Então esse foi o grande desafio, né, da gente conseguir de fato fazer a confrontação dos dados que foram encontrados. Encontramos alguns buracos também, né, da pesquisa, mas também tem muita satisfação em curiosidades que nós acabamos descobrindo, né? Uma das fotografias que nós temos aqui é a da casa que pertenceu ao Coronel Francisco Rocha, né? E na pesquisa nós descobrimos que foi a primeira construção civil de Barreiras que tinha um banheiro dentro da residência. Oh, que interessante, né? Porque o comum era que as pessoas utilizassem os banheiros fora de casa. Né? E aí, como foi construída por um engenheiro estrangeiro, um engenheiro polonês, e ele vinha já, né, com as ideias e as práticas de uma engenharia europeia, então primeiro ele construiu, né, uma residência com quintal, que também não é comum, né? Aqui o comum são as casas coladas. Exato. Parede a parede, né, e também com o banheiro por dentro. Em que ano? Foi no início do século XX. Você tem essa foto para mostrar para a gente? Tem sim. É uma casa que já foi hotel, já foi sede de partido político, né? Recentemente foi a sede do Procon, né? E agora, infelizmente, está fechada, né? E aí seria interessante que a gente pensasse o poder alguma público forma pensar de preservar um patrimônio desse. Da sociedade barreirense poder usufruir desse edifício, né? Pois é. Então, tá aí. A matéria-prima para esse projeto, vocês utilizam fotografias. Fotografias antigas e vocês vão lá no local. Qual a diferença? Como é que vocês... É muito difícil vocês detectar uma fotografia com o que vocês encontram hoje. Como é que vocês veem esse diferencial? Na verdade, assim, a grande dificuldade que nós tivemos é porque, ao contrário do que se pensa, Barreiras tem muita fotografia do passado, né? Uhum. Então, eram muitas imagens. Nós inicialmente trabalhamos com 60, que nós fizemos uma pré-seleção. E até reduzir para 10, né, foi um complicador. Então, na verdade, assim, a nossa escolha ela foi dificultada pelo excesso de boas imagens. Imagens panorâmicas, imagens que pudessem, né, que pudessem dar um panorama de um determinado aspecto. Vocês tiveram material para fazer escolha? Tivemos sim. O acervo do Núcleo de História Regional do Oeste Baiano, que funciona na Universidade Federal do Oeste da Bahia, de onde eu venho, onde eu leciono, ele é bastante amplo, né, e ele permite uma pesquisa bem completa do acervo iconográfico, ou seja, do acervo de fotografias. É um projeto importante e parece-me que inédito, porque ninguém nunca tentou fazer esse tipo de projeto. Mas eu gostaria de saber de você, qual a contribuição desse projeto, depois de concluído, que já está concluído, para a história e a sociedade de Barreiras? Eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar é levantar questões, né, sobre as transformações de Barreiras.
né, é fazer com que a sociedade pense sobre a cidade que ela tem, a cidade que ela teve e a cidade que ela quer ter. Né? Esse é o grande aspecto que eu acho que é a contribuição principal. E também poder levar, né, através do próprio catálogo, que vai chegar às escolas públicas, mais informação para a sociedade. Né? A nossa sociedade brasileira é muito carente de informação de boa qualidade, né? De informação com pesquisa precisa, com pesquisa bem feita, né? E eu acho que esse catálogo aqui ele pode contribuir para que a sociedade barreirense, desde as crianças, que serão as beneficiárias principais, possam conhecer um pouco da sua própria história, saber mais sobre quem elas são e quem elas querem ser. Esse material, depois do impresso que você está falando aí, que já mandou imprimir, a pessoa que queira adquirir, que ter acesso a esse material, como ele deve fazer? Ele vai ter distribuição gratuita. Né? Então, inicialmente, nós vamos fazer a distribuição desse material nas escolas públicas de Barreiras, tanto do ensino municipal como do ensino estadual. Teremos uma quantidade que ficará no acervo da Universidade Federal do Oeste da Bahia, na biblioteca, tanto para consulta, mas também as pessoas poderão retirar. Né? E posteriormente será distribuído em alguns eventos onde faremos o lançamento. Né? Então a pessoa que for ao lançamento... Vai ter um evento de lançamento? Na verdade nós tivemos um primeiro lançamento que já aconteceu na Festa Literária de Barreiras, né? Mas ao longo do tempo aí, ao longo desses próximos dias até o mês de junho, nós teremos alguns lançamentos que acontecerão tanto no Palácio das Artes quanto também em alguns povoados aqui do município. A gente percebe que você é muito preocupado com essa questão do resgate da história. A gente sabe que muitos patrimônios, não só de Barreiras, mas de outras cidades também, que estão sendo aí destruídos. Como é que você vê a importância e a preservação, a consciência das pessoas com a preservação da história? Esta é uma outra preocupação que este catálogo traz, né? Porque nós temos um acervo arquitetônico belíssimo, imponente, que está se perdendo por falta de cuidado, por falta de legislação, né, que proteja todo esse patrimônio. Né, nós temos algumas ruas aqui de Barreiras, e aqui no catálogo, por exemplo, nós temos a Barão de Cotegipe, né, que tem um acervo arquitetônico belíssimo, mas que está sendo perdido por conta de transformações que estão sendo feitas. Né? As pessoas derrubam a casa antiga e constroem estacionamento, ou constroem uma outra residência com uma arquitetura que não tem nenhum valor estético, né? Então, nesse sentido, é uma outra preocupação, que as pessoas possam também, por meio de documentos como esse, né, que elas possam dar mais valor ao patrimônio que as nossas cidades possuem. Falta incentivo do poder público para a preservação desses patrimônios? Sem dúvida, e isso não é um problema de Barreiras, né? É um problema que nós vemos na maioria das cidades brasileiras, exceto aquelas onde o patrimônio foi transformado em produto turístico, todas as demais passam por problemas de preservação. Não há nenhum incentivo, não há nenhum respeito, não há nenhum cuidado com a preservação do patrimônio arquitetônico, que, de certa forma, conta a história da sociedade daqueles lugares. Vou citar um exemplo para você. Este ano, em 2019, o edifício da Sertaneja, que também está retratado aqui, completa 100 anos. Não há nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de preocupação de quem quer que seja, né, em contar a história desse prédio, né, em fazer homenagens pela construção desse prédio, que é um ícone da cidade de Barreiras. Né? Ele está ali de frente para o rio, né, demonstra parte da história da cidade, de como o rio foi importante para a cidade, porque um edifício daquele porte, construído próximo do rio, ele tem algumas explicações. Né? E nesse sentido, há que se fazer um trabalho para preservar. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, estamos falando hoje com o professor Paulo Baqueiro da UFOB. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho.